Arif está sendo levado para outro quarto. Sirim vê e furiosa vai correndo até ele dizendo: Maldito infeliz, a culpa é toda sua. A culpa é sua, desgraçado. O que você fez? Eu te odeio, idiota. Eu te odeio, seu desgraçado. O enfermeiro tenta conter ela, mas não consegue. Sirim derruba Arif da cadeira de rodas. E Kismet chega nesse momento. Sirim continua xingando Arif e diz que ele devia estar na cadeia. Kismet diz que isso não é ela que decide, é o juiz. Sirim continua acusando Arif e diz: A minha mãe, a Bahá e o Sarp, eles estão machucados, enquanto esse maldito tá bem. Eu sei que você fez de propósito. Seu sujo, fala a verdade. Você fez de propósito, não foi? Você estava com ciúme e queria separar a minha irmã do Sarp. Eu sei que você fez isso de propósito. Só que a minha mãe estava com eles. Enver acorda, escuta os gritos de Sirim. Se aproxima de Arif e diz: O que você está fazendo aqui? Estão escondendo alguma coisa de mim. Arif, o que você fez? Arif chora e não consegue responder. Enver diz: A Bahá também está aqui? Ela se machucou? Mais tarde, um pouquinho, Enver diz a Jale que não quer mais receber sedativos, porque a Tícia, a Bahá e o Sarp estão lutando pela vida deles, e ele não acha justo ficar assim, sem poder sentir nada. Jale diz que tem a obrigação de fazer eles se sentir bem até eles melhorarem. Enver pede para Jale deixar o Arif no mesmo quarto que ele, porque ele deve estar se sentindo mal e sozinho. Sirim começa a reclamar e pergunta se o pai ficou maluco. Enver chama a atenção dela e diz que ela teve o dom de deixar ele irritado, mesmo assim sedado. No corredor do hospital, Jale diz para Sirim prestar atenção, que o pai dela também não está bem e pode ter outro infarto de novo. Ele não pode passar nervoso e nem ficar alterado de novo. Sirim diz que não pensou que fosse tão grave o estado do pai. Seida sai pelas ruas procurando pelo filho. Kismet diz a Arif que tem que falar com algumas pessoas sobre o acidente e sai do quarto. Para agradar o pai, Sirim pede desculpas a Arif por ter o xingado e ter ido para cima dele também. Arif diz: Tá tudo bem, eu não consigo lembrar o que aconteceu. Talvez você tenha mesmo razão e foi mesmo minha culpa. Enver diz para ele não falar isso, não ficar pensando que foi sua culpa. Enver pergunta se a Seida está com a Nissan e o Doruk. Jale diz que eles estão com Talat, porque o filho da Seida desapareceu e ela foi ajudar a procurar. Enver manda Sirim cuidar das crianças porque o Talat não tem obrigação, mas diz para ela não falar nada para eles sobre o acidente, porque senão eles vão ficar assustados. Kismet avisa Yusuf que o Arif está no hospital. Yusuf fala com Talat sobre o acidente que Arif sofreu na frente de Nissan e Doruk. Yusuf diz: Por sorte o Arif não se machucou muito, mas estava todo mundo no carro com ele, sua avó e os seus pais, e o médico não sabe se eles vão viver. Ô velho tapado, como que fala desse jeito para as crianças? Bicho sonso. Nissan e Doruk ficam muito assustados. Yusuf pergunta se Talat sabe para onde eles estavam indo. Talat diz que foram para o hospital levar a Bahá. Yusuf diz: De novo culpa dessa maldita mulher. Desesperada, Nissan pergunta como que a mãe tá e pede para ir junto com ele. Yusuf diz que não sabe nada da mãe dela, mas ela vai se recuperar e vai para o hospital sem levar eles. Nissan diz a Talat que quer falar com a mãe. Talat diz que vai pegar o telefone lá dentro. Ele entra na cafeteria e Nissan e Doruk saem correndo. Mas, ao virar a rua, Nissan tromba em Sirim. Sirim pergunta onde eles pensam que vão. Bahá, Atis e Sarp continuam sendo operados. No apartamento, Sirim diz a Nissan e Doruk que o pai deles já saiu da cirurgia, mas a mãe e a avó ainda não, e manda eles irem para o quarto. Doruk diz: Cirurgia é onde eles cortam as pessoas? Muito irritada, Sirim diz: Sim, eles cortam mesmo, tá bom? Eles fazem cortes bem feios. Doruk fica assustado. Nissan diz ao irmão que não é desse jeito, eles ajudam as pessoas. Enver liga para Sirim. Diz que a irmã dela já saiu da cirurgia. Está na terapia intensiva, mas os médicos disseram que correu tudo bem. Agora só falta a mãe dela. E pede para falar com os netos, porque o Yusuf falou na frente deles e ele quer explicar o que aconteceu. Enver diz a Nissan que a mãe dela já saiu da cirurgia e está tudo bem, para ela não se preocupar. Nissan diz a Doruk que a mamãe está fora de perigo e eles pulam de alegria comemorando. Arif diz a Kismet que a polícia falou que estavam tirando do carro quando ele acordou. Ele não lembra de mais nada. Yusuf chega. Kismet diz que uma testemunha disse que ele passou no sinal vermelho. Arif diz que não se lembra, mas talvez seja verdade.
Kismet diz que ele não é de fazer essas coisas, mas ela vai cuidar de tudo, ele não precisa se preocupar. Arif diz para ela lhe falar antes o que vai fazer. Yusuf diz, você é bobo, Arif, você precisa usar a cabeça. Filho, não fica fazendo pergunta, confia na sua irmã. Arif fica surpreso ao saber que o pai já sabe que Kismet é sua irmã. Kismet diz a Arif que há 3 pessoas feridas e se acontecer alguma coisa com alguém, ele vai ter muitos problemas. Arif diz, eu vou enfrentar todas as consequências. Eu estava dirigindo o maldito carro, eu admito. Eu e ninguém mais. A culpa é minha mesmo. Kismet sai com Yusuf e diz que não falou nada para o Arif para ele não ficar nervoso, mas outra testemunha viu o que aconteceu. Ele passou no farol vermelho. Mas isso não importa, podem pagar. O Arif teve muita sorte que a câmera não pegou. Yusuf diz que se a câmera não filmou, então já está resolvido. Kismet diz, mas se alguma das vítimas lembrar e falar o que aconteceu aí, Yusuf diz que acha que não vão falar, com exceção do Sarp. Ele falaria. Kismet diz que também tem o outro carro que bateu no Arif. Yusuf diz, viu? Tá vendo só que orgulho esse meu filho? Ele não tinha nada que sair para levar essa barra para o hospital. Kismet diz, olha aqui, para com isso. Você não vai ficar insultando meu irmão na minha frente. O Arif já está se sentindo culpado. Não precisa falar mais nada, por favor. Eu acho que é melhor o senhor ir para casa, porque aqui não está ajudando. Yusuf diz que vai mesmo, já viu que o Arif está bem. Enver pergunta a Jali como que a Sirin aceitou tão rápido a ficar com as crianças. Jali diz que falou para ela que ele não podia passar nervoso ou ia sofrer outro infarto. Enver diz que o médico disse que a sua saúde estava boa. Jali diz, está mesmo, mas a Sirin não sabe disso. Enver diz que ela fez muito bem. Quem sabe a Sirin fica mais gentil. Kismet pergunta a Jali o que aconteceu com a mulher do outro carro que o Arif bateu antes do caminhão bater neles. Jali diz que a situação dela não é tão grave. Ela quebrou a costela, mas não teve grandes problemas. Kismet quer falar com a mulher, mas Jali diz que esse não é o seu departamento e não pode ajudá-la. O filho de Fazilete, Astiolo, é informado sobre o acidente que ela sofreu. Logo depois, o rapaz vê a notícia sobre o acidente na televisão. Fazilete é uma escritora renomada e conhecida em todo o país por suas obras. Enver e Arif também veem a notícia sobre o acidente. Depois, Enver vai conversar com Fazilete. Diz que a sua família também se envolveu no acidente e que passou para desejar uma boa recuperação para ela. Fazilete é fria com Enver. Agradece a visita dele, mas diz que agora ele pode ir e vira a cara. Seida e Henry esperam na delegacia por notícias do Arda. O motorista vai descarregar o caminhão e fica surpreso ao ver uma criança. Ele liga para alguém, fala sobre o menino, mas diz que não vai falar com a polícia. Como que vai explicar que o moleque entrou no caminhão? Eles podem pensar que ele o roubou. Sirin liga para o pai para saber da mãe. Enver está dormindo e Arif atende o celular dele. Arif diz que a mãe dela ainda não saiu da cirurgia, mas avisa quando ela sair. Descontrolada, Sirin diz, você me avisa? Vai dar notícia da minha mãe? Porque não vai pro inferno. Você pode apodrecer no inferno e levar a barra junto com você, porque eu odeio vocês, tá bom? Vocês dois deviam ter morrido no acidente, deviam ter morrido. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, a culpa é sua e eu te mato. O caminhoneiro volta a pegar a estrada com Arda na carroceria. Atice sofre uma parada cardíaca e os médicos tentam reanimá-la. Enver acorda angustiado, diz a Arif que não consegue respirar e pergunta se já deram notícia da Atice. Arif diz que não. Enver diz, a Atice não tá bem. A Atice não tá bem. Eu tô sentindo um aperto no peito e essa pressão só quer dizer uma coisa, que a Atice não tá muito bem. A Atice não tá bem. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.